Vamos lá? A mais uma lição. Queridos, eu saúdo a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical e os amigos das redes sociais que acompanham os nossos vídeos do YouTube, do Facebook, do G+, e do Twitter e das demais redes sociais. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, eu quero fazer notório o nosso agradecimento ao nosso pastor Abimael Almeida Mota, que é superintendente da congregação em Jardim Centenário, pelo apoio que tem nos dado para o bom desenvolvimento da Escola Bíblica Dominical. O mesmo também vice-presidente do campo aqui em Lauro de Freitas, que tem como seu pastor-presidente o nosso querido e amado pastor Hugo Noival. Vamos lá? A nossa lição de hoje é lição de número 13 e com muita satisfação nós estamos encerrando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical nesse ano de 2015. Repetindo o título da nossa lição, a ressurreição de Jesus. O texto áureo desta lição nos diz da seguinte maneira: e, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Lucas capítulo de número 24, verso de número 5. A verdade prática nos traz o seguinte ensinamento: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. Vamos lá, queridos, para nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz da seguinte maneira: a ressurreição no contexto do Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 17, verso 17 ao 24 diz: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ela tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Terça-feira, Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17. A meditação diária diz: a ressurreição no contexto do Novo Testamento. Diz: aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim,
e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Na quarta-feira, a nossa meditação diária estará nos ensinando da seguinte maneira: a ressurreição literal de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Meditação, Lucas capítulo 24, verso 39, diz: Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Na quinta-feira, a nossa meditação diária nos diz da seguinte maneira: Jesus não está morto, ele verdadeiramente ressuscitou. Quinta, Lucas capítulo 24, verso 41 ao 43 diz: e não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: as evidências da ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. João, capítulo 20, verso 10 ao 18, e Atos, capítulo 2, verso 32. João: tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jaz o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disse-lhes eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levares, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe disse isto. Atos 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Sábado, nossa meditação diária diz o propósito da ressurreição de Jesus segundo o Evangelho de Lucas, Romanos 4, capítulo 4, verso 25.
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Está aí a nossa leitura diária, versículo a versículo, texto áureo, verdade prática, e logo em seguida estaremos fazendo o comentário da nossa lição. Aguarde-nos em nome de Jesus. Quando tudo parecer perdido, dê glória a Deus. Quando tudo parecer perdido.